Bom, Livro dos Espíritos, hoje a questão 316. O Espírito se interessa ainda pelos trabalhos que se executam sobre a Terra, pelo progresso das artes e das ciências? Isso depende da sua elevação ou da missão que pode ter que desempenhar. O que vos parece magnífico, frequentemente, é bem pouca coisa para certos espíritos. Admiram-na como o sábio admira a obra de um escolar. Eles examinam o que podem provar a elevação dos espíritos encarnados e seus progressos. Em relação a artes, a tudo, em relação ao plano físico e o plano espiritual, a diferença é muito grande, porque no lado espiritual é o outro degrau. Quer dizer, está muito mais evoluído, muito mais adiantado. Então, o espírito, quando ele já tem uma certa elevação, que ele encarna aqui e se manifesta no meio da arte, da cultura, tudo mais, é por causa da limitação que ele tem pelo corpo físico. Mas quando ele passa para o outro lado, essa limitação deixa de existir. Então, a visão é completamente diferente. Se é um espírito evoluído, ele vai observar a nossa ciência como uma coisa escolar, como uma coisa bem simplória, porque no plano espiritual, tudo que nós temos aqui como top de linha, do outro lado é obsoleto. Então o espírito que chega do outro lado, que ele já tem uma evolução maior, ele olha do nosso lado aqui como uma coisa obsoleta. Quer dizer, ele olha como se fosse um escolar desenvolvendo seus trabalhos, suas técnicas, porque é completamente diferente. Quando ele está aqui, ele tem as limitações, então ele está mergulhado no mesmo processo da humanidade aqui. Então ele iguala com todo mundo. Mas quando ele volta para o outro lado, ele vai voltar à sua realidade espiritual. Então ele vai deparar novamente com a sua realidade, que é muito mais adiantada do que a nossa. Só para ter um exemplo. Os nossos celulares, top de linha, aqui, as últimas gerações, do outro lado é sucata, não existe mais. Lá não se usa mais celular. Lá já é tudo holograma. Celular já não existe, já é ultrapassado. E para nós ainda é a última geração, né? Então é por esse aspecto que a diferença de tecnologia para o encarnado e para o desencarnado é muito grande. Isso não é só, não estou falando só de espírito superior, não, os espíritos inferiores também. A tecnologia é muito mais avançada, até lá nas trevas. Até lá nas trevas é muito mais avançada do que a nossa tecnologia aqui. 317. Os espíritos, depois da morte, conservam o amor à pátria? É sempre o mesmo princípio. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Sobre a terra, ela está onde tem mais pessoas simpáticas. A situação dos espíritos e sua maneira de ver as coisas variam ao infinito em razão do grau do seu desenvolvimento moral e intelectual. Os espíritos de uma ordem elevada não fazem sobre a terra, geralmente, senão parada de curta duração. Tudo o que aí se faz é tão mesquinho em comparação com as grandezas do infinito. As coisas às quais os homens ligam a maior importância são tão pueris aos seus olhos, que eles aí encontram poucos atrativos, a menos que sejam chamados com o objetivo de concorrer para o progresso da humanidade. Os espíritos de uma ordem mediana aí estacionam mais frequentemente, se bem que considerem as coisas de um ponto de vista mais elevado do que quando em vida. Os espíritos vulgares aí são, de certo modo, sedentários e constituem a massa da população ambiente do mundo invisível. Conservam com pouca diferença as mesmas ideias, os mesmos gostos e as mesmas inclinações que tinham quando no corpo físico. Intrometem-se nas nossas reuniões, nas nossas ocupações, nas nossas recreações, nas quais tomam parte mais ou menos ativa, conforme seus caracteres. Não podendo satisfazer suas paixões, gozam com os que a elas se abandonam e os excitam. Entre eles, existem alguns mais sérios que vêm e observam para se instruir e se aperfeiçoarem.
É uma questão interessante, né? Os espíritos conservam o amor à pátria? Pode ter certeza que alguns sim, conservam sim. Eu acho que até quase que a maioria. Especialmente se a pátria é o Brasil. Especialmente os mais elevados conservam amor pela pátria, sim, porque o Brasil está destinado a ser a pátria do Evangelho, né? Está sendo trabalhado para isso. Está no processo. É lógico que eles têm um amor pela pátria, sim. O Brasil é a joia do planeta, porque é onde Jesus apostou todas as suas fichas, depois os ovos de ouro, tudo no Brasil. E tem que dar certo, porque agora não tem mais retorno, não. Era para ter começado lá no Egito, não deu certo. Antes dele encarnar, era para ter encarnado lá, não deu certo. Aí foi para a Palestina, também não deu certo. Trouxe para a França, também não deu certo. Agora o Brasil é a última ficha. Aqui vai ser e já é sendo trabalhado, pátria do Evangelho, sim. Então existe o amor pela pátria, sim. Os espíritos conservam, sim. Porque a gente precisa ter amor onde vive, né? Quem não tiver amor no planeta, como é que vive aqui no planeta, né? Só aqueles que degradam tudo, esses não têm amor em nada, né? Porque tem a grande maioria que vive aqui não tem amor no planeta, não. Quer dizer, como vai ter amor à pátria? Né? A pátria é um grão de areia diante de um planeta. Eles não amam nada, destrói tudo. Então, alguns eles conservam sim. Agora, não é aquele amor doentio, aqueles que brigam, igual o torcedor de futebol, né? Para defender o seu país ou o seu time. Não é desse jeito, não. É um amor completamente tranquilo, sereno e equilibrado. Amam aquele país. A gente vê muitos espíritos que foram, por exemplo, europeus, foram franceses. Então, eles têm amor lá na pátria que eles viveram, pelo menos na última encarnação. Especialmente se eles foram bem-sucedidos, teve uma vida razoável, eles têm amor, eles têm até saudades da época que viveu naquele lugar. Então, isso é completamente natural. Agora, nós vamos mudar um pouquinho o assunto, só um pouquinho, porque a semana passada foi ventilado um caminho para que a gente falasse de fractais. Foi levantado esse tema e a gente se propôs a falar um pouquinho de fractais, porque é um tema complexo, difícil de compreender, até para os estudiosos, é difícil de compreender. Mas é preciso a gente estar abordando certos assuntos que são mais complexos, mais difíceis, porque isto é informação que todos precisam adquirir. É as verdades que libertam. É os ensinamentos que estão chegando para todos. E se nós temos alguma coisa que possa passar, então é, no mínimo, nosso dever fazer alguma coisa para passar orientação e não ficar guardando para si mesmo. E a gente sabe que tem muita gente que estuda bem aqui e busca informação, que busca respostas. E isso são um tipo de ensinamento que é difícil de ser abordado por aí, a gente quase não vê. Então a gente vai falar um pouquinho de fractais, só para ter uma leve noção, porque isso é um pouquinho meio difícil de compreender mesmo. Até a gente, quando começou a estudar isso aí, a gente teve dificuldades. Mas depois, ao longo do tempo, a gente foi praticando, foi entendendo, porque a gente vai interagindo, vai trabalhando em cima dessas coisas, na prática mesmo, então a gente vai compreendendo. Quando a gente fala de fractais, a gente está falando das mesmas coisas, subníveis, subpersonalidades e fractais. São 3 nomes que representam a mesma coisa, mas a gente quase não fala mais subníveis, nem fala de subconsciências mais, a gente fala de fractais, porque a espiritualidade já trouxe esse termo mais renovado, mais moderno, então a gente vai adotando sempre o que está chegando mais novo. Para que a gente vai adotar um nome antigo se tem um nome novo que surgiu agora, né? Então a gente vai falar o nome como fractais. É difícil de entender, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou me colocar como um exemplo que eu vivi. Não, isso é hipotético, hipótese, eu não vivi essa situação, mas eu vou dizer que eu vivi essa situação, para poder entender que isso vai servir de exemplo para muita gente começar a entender. Então, em quase todas as minhas vidas passadas, eu atuei na área do sacerdócio. Desde quando eu vim de capela,
eu já era sacerdote, eu atuei sempre na área do sacerdotal, com raras exceções, algumas encarnações fora da área sacerdotal. Na época da Inquisição, eu não sei precisar quanto tempo atrás, quantos séculos foi atrás, mas na época da Inquisição, todo mundo conhece a história dos inquisidores, né? Inclusive está cheio de inquisidores na doutrina espírita, na igreja evangélica, nas igrejas católicas. São as pessoas mais evoluídas, não evoluídas assim, que têm uma mediunidade mais ostensiva, são padres, inquisidores, né, que foi daquela época, está aqui para poder resgatar. Então, nessa época, suponhamos que eu tenha sido padre, que eu tenho quase certeza que eu não fui padre na época da Inquisição, mas suponhamos que eu tenha sido um padre na época da Inquisição, e que eu era um inquisidor também. Aquela personalidade minha, aquele padre que foi um inquisidor daquela época, até hoje, é muito pouco tempo para ele ter mudado a opinião dele, né? Vocês não acham que alguns 4, 5 séculos dá para mudar a opinião de um ser? É muito difícil mudar, ainda mais quando é um religioso que tem aquelas convicções, que tem aquilo como verdade, porque se não fosse assim, não existiriam os inquisidores até hoje encarnando aqui para resgatar, né? Já tinha mudado. Mas suponhamos que eu era um inquisidor naquela época. Aquela personalidade, ou aquele fractal que era eu representando na época, eu era aquele fractal, que era a consciência encarnada, como se eu fosse hoje, mas naquela época. Não existia o eu aqui. O eu, Wagner, não existia. Existia aquele sacerdote. Ele tinha as convicções, agia daquela forma. O que ele construiu? Um karma gigantesco, né? Queimando bruxas. E por incrível que pareça, os inquisidores só queimavam bruxas, eles não queimavam bruxos. Será que não tinha? Né? Ninguém para pensar nisso, né? Para vocês verem como que o planeta é tão machista que até a Inquisição eu nunca vi na história contar que foi queimado um bruxo. Por que bruxas? Porque são médiums. Sabe que não tinha médium homem, só mulher? A história conta que a maioria dos médiuns da antiguidade era mais homens do que mulher. É porque o homem sempre que dominou o planeta, então o que estava mais em evidência eram homens, né? Moisés, Abraão, aqueles, os patriarcas da Bíblia, né? Os grandes profetas, era tudo homem, era com rara exceção, você via falar de uma sacerdotisa, uma pitonisa, mas uma profeta mulher, você não vê na história contar. E por que na época da Inquisição só as mulheres que destacou? Qual que é a diferença? Não foi uma jogada de treva? Não foi uma visão completamente estreita? Então, os homens, não existiam homens bruxos, né? Só mulher. Então eu era um inquisidor, eu também ajudava a queimar muita gente, né? Eu estou falando de hipótese, que eu não fiz isso não, viu? Só para entender. Entender o meu fractal daquela época. Então, aquele fractal que eu não existia, aquele era a última encarnação do meu espírito. Então é aquele fractal que me comandava a vida física. Ele tinha essas ideias todas, criou um karma gigantesco. Mas as encarnações foram sucedendo, este fractal permaneceu do mesmo jeitinho, do meu ponto de vista, com o mesmo karma adquirido, com a mesma situação, com a mesma maneira de ver, de pensar e de agir. E o tempo passou, ele não mudou. Porque isso acontece, os fractais não mudam assim de uma hora para outra. A humanidade inteira está resgatando os seus fractais de passado, aqueles que têm consciência disso, aqueles que têm possibilidade, aqueles que têm uma moral elevada para poder resgatar, estão fazendo o resgate agora, é necessário. Então, este aí é um fractal meu, que está interferindo na minha vida agora. Este é o grande problema da maioria da humanidade, seus fractais do passado estão interferindo na vida presente agora. Isso vira um processo obsessivo associado com os obsessores, que todo mundo acha que são os iniciadores do processo de obsessão, que não são. É os nossos fractais. É nós. Seus pecados te encontrarão. Isso aí está no Antigo Testamento, em Números, na Bíblia.
os teus pecados te encontrarão, não importa o tempo que passa. E nós estamos vivendo uma época que a separação está acontecendo, a peneira está funcionando, está afunilando. A peneira grossa já passou, já está ficando só as peneiras mais finas. Então, os fractais que não forem resgatados, está nos prejudicando. E como que a gente vai fazer esse resgate? Quem aqui conhece seus fractais? Quem tem condição de fazer alguma coisa em benefício deles? Só quem tem conhecimento apométrico e com experiência suficiente, porque a maioria dos apometras não sabe lidar com fractais. São muito poucos. Então é muito complicado, é muito complexo até de compreender. Porque a gente vê muitos doutrinadores conversando com fractal como se estivesse conversando com um espírito normal. E não é, porque eles não conseguem fazer uma distinção de um e de outro. Conversa como se fosse um espírito normal. E é apenas um fractal. Então, nós, consciência encarnada, nós somos um fractal da nossa alma também. Quantas existências já não teve? Aliás, a nossa alma, quantas vidas não teve encarnada? Estou falando só desse planeta, nem estou falando dos outros não, porque nós não viemos, nós não começamos aqui. Nós viemos para cá de outro. Todo mundo veio para cá de outro planeta. Todos. Pelo menos que estão aqui, é todos, 100%. É muito raros aqueles que iniciaram o seu processo aqui. A grande maioria, tudo veio de outro planeta. Então, como que nós vamos ter consciência do que nós estamos fazendo para si mesmo? Esses fractais que são nossos, quantas vidas nós não tivemos encarnado? Agora imagina, são milhares de fractais. Eu vou falar milhares porque a gente não sabe a quantidade, só para ter um número razoável. Milhares. E nós, que é a ponta encarnada, é a consciência encarnada, que é o dono da situação, é o que tem a obrigação de exercer a sua influência moral para que os outros fractais o sigam. Porque se a gente não tiver força moral suficiente, não tiver aquela opinião, já não tiver uma personalidade forte, os fractais te dominam. Os nossos eus do passado te dominam. Aquela pessoa que tem a personalidade fraca, ele é dominado pelo o seu passado. Suponhamos, hoje eu não sou padre, né? Imagina só, o que esse meu fractal inquisidor pensa de mim, que eu não sou padre? Ele conserva aquele mesmo preconceito, aquela mesma ideologia. Imagina só, está trabalhando com o demônio, isso é coisa do demônio, precisa ser queimado na fogueira, né? E como que vai acontecer esse duelo do interesse dele e o meu aqui? É só a condição moral que vai fazer a diferença. Condição moral e autoridade para que você domine a situação, você mostra a realidade que ele nunca viu. Eu tenho a necessidade, a obrigação, o dever de mostrar uma realidade que eles não viram. Eu estou falando de um fractal, mas imagina os outros para trás, que eram um pouco menos evoluídos ainda. Menos ainda. Imagina só. Eu estou me colocando assim para vocês entenderem que todo mundo, todos, tem fractal causando problema na vida. Vou falar quase que 100%. Aqui na doutrina espírita, vou falar quase que 100%. É poucos aqueles que escapam disso aí, que não tem fractal atrapalhando a sua vida presente. Aí todo mundo leva para a obsessão, terceiriza tudo. É um obsessor, é uma pessoa invejosa, é quem fez uma magia negra, é quem fez um feitiço, quem fez isso, quem fez aquilo. Tudo isso é apenas somatória, mas o verdadeiro processo que nos atrapalha somos nosso passado, né? Eu, por exemplo, eu não fiz nada no meu passado, porque eu nasci nessa vida, foi construído. Cada encarnação é uma construção moldada em todos os fractais, é um pouquinho de cada um, é a somatória de todo mundo e molda um caráter para a nova consciência encarnada. Quer dizer, eu tenho um pouquinho de inquisição também. Eu estou falando isso para vocês entenderem. É hipótese, viu? Porque eu não fui inquisidor, não. É só para entender. Mas pensa vocês que eu não tive problema com fractais do passado, não? Que eu tive sim. Tive problema sim. Preconceitos. Não esses problemas assim, mas problema de preconceito eu tive sim. Porque já viu como que é padre, né? Tem que ter uma vida casta, tem que ser... não pode casar, essas coisas todas, né?
Então, se surge uma personalidade que vai ter uma vida normal, imagina a posição dos outros. Esse problema eu tive muito, deu muito trabalho, mas agora está tudo certinho, está tudo dentro da programação, está tudo na linha certinho, está tudo no equilíbrio. Já consegui pôr tudo, os meus fractais do passado, tudo no equilíbrio. Aqueles que estavam no eixo, aqueles que estavam fora do eixo, está tudo enfileiradinho. Todo mundo contribuindo 100% com o meu projeto encarnatório. Mas por que aconteceu isso? Porque, primeiro, eu não tinha grandes problemas no passado. Eu não tinha tantas dívidas assim. Porque, graças a Deus, já faz muito tempo que eu não tenho dívidas kármicas, né? E tomo cuidado para não adquirir nenhuma nova. Então, esses problemas são o maior problema da humanidade. Graças a Deus eu consegui superar de um certo tempo. Então, os preconceitos tem, os defeitos morais tem, isso é natural, é normal. Porque quem vive aqui na Terra não tem ninguém perfeito, absoluto aqui. Todo mundo tem seus probleminhas. Todo mundo tem algum problema de moral para consertar, para trabalhar. Então, esses probleminhas que me atrapalhavam na vida presente, esses probleminhas foram superados, porque eu exerci uma força moral tão grande sobre todos que eu consegui alinhar todo mundo agora aceita, está submisso à minha vontade, está no comando. Então, acabou o seu problema. Se eu não fizer nenhuma besteirinha daqui para frente, eu vou estar no comando desses fractais todos. Então, quer dizer, é muito difícil eu terceirizar alguma coisa. Tem alguém fazendo magia negra para mim, tem alguém fazendo alguma coisa para mim. Não, meus fractais não estão fazendo isso. Isso tem sim, de verdade, é real e tem. Mas por quê? Os inimigos da luz. Esses tem, e muito. Se a gente não tomar cuidado, eles atacam a gente 24 horas por dia, porque a gente sabe que tem muito médium aqui sendo atacado. E isso é natural, não pensem vocês que é um processo obsessivo comum. Não, isso aí é as trevas atacando os da luz. Não quer dizer que todo mundo é santinho, que não, mas como ele está empenhado a trabalhar na luz, ele vai ser atacado para que ele saia do caminho. O objetivo das trevas é tirar todo mundo que está encaminhado certinho para trabalhar na luz. Ele não quer saber se a pessoa é perfeita ou se ele não é perfeito, se ele tem dívida, se ele tem dívidas morais ou dívidas kármicas ou não. Está trabalhando na luz, é uma pedra no sapato. Eles vão atacar mesmo, estão atacando. Então, qualquer um que tiver algum problema aí, ele tem que abrir a boca, falar que está sendo atacado, porque nós precisamos nos ajudar uns aos outros, não é? Porque é muita gente aqui que não tem como a gente estar interagindo com todo mundo. É lógico, a gente não sabe da vida de todo mundo. Então, as pessoas têm que se manifestar, está sendo atacado, para que a gente possa ajudar, possa auxiliar, porque nós somos atacados todo dia, direto e reto. A gente faz obsessão em nós aqui em todos os trabalhos. Todos os trabalhos. Não é porque nós somos devedores disso, devedor daquilo. Não, é porque os inimigos da luz ficam 24 horas monitorando a gente para atacar. Vocês pensam que na minha casa não tem até um quartel-general armado ali 24 horas por dia, só tomando conta da minha vida. Desse jeito. Povo desocupado. Protegido. Ela falou baixinho, o povo desocupado, para eles não escutar, né? Povo desocupado, tomando conta da gente. Pois é desse jeito mesmo, gente. Quanto mais na luz você está, mais alvo você se torna. Então, é difícil. Agora, quanto a fractais, é mais ou menos para vocês entenderem. Eu me citei como exemplo para mostrar que eu também tenho, todo mundo tem fractal. Cada encarnação nossa é um fractal que se forma e dura para a eternidade. Quando nós todos desencarnar, nossa personalidade presente, ela vai se tornar mais um fractal do espírito. A próxima encarnação, nós vamos contribuir para a personalidade que vai ser formada para a próxima encarnação. Ou nós contribuímos, ou nós não contribuímos. Livre-arbítrio para todo mundo. Se a gente não contribuir, a gente não gostar da proposta, a gente vai ser contrário. A gente vai fazer de tudo para não dar certo. Eu não gostei disso aí, isso aí não me interessa, essa religião eu não gosto, eu queria nascer homem, eu nasci mulher, eu não queria isso. Tudo isso o fractal põe barreira. Por quê? Por causa da inferioridade, por causa da falta de conhecimento, por falta de moralidade, por falta de compreender que o espírito é neutro, o espírito não tem sexo. Então, tem gente que barra, o fractal barra, porque era homem, agora é mulher. Era mulher, agora é homem. Era uma religião, agora é outra. Eu era rico, agora é pobre. Tudo isso é limites para os fractais ficar contra a gente. Contra a gente, consciência encarnada, porque eles não têm ideia que eu sou do mesmo espírito, que ele é do mesmo espírito, falta de conhecimento.
é coisa que nós estamos adquirindo agora, para passar esse ensinamento, para que todos compreendam. Isso a gente faz, esse tratamento com todos os consulentes que vêm até nós, quase todos, 99% a gente tem que tratar de fractais desses consulentes. E os fractais é que é o grande problema deles. E a gente orienta, mostra, porque no plano espiritual você mostra, eles vê claramente, não tem como não ver, porque se não tiver essa demonstração, eles não veem. Eles não veem, porque o espírito do outro lado, ele não vê nada, essas coisas também não, porque não tem conhecimento. Então a gente mostra a realidade para eles, eles veem e compreendem, e muda, porque são todos inteligentes, eles compreendem que eles estão atrapalhando a si mesmo. A gente mostra essa realidade para eles, eles compreendem, estão atrapalhando a si mesmo, então eles mudam, mesmo alguns até meio a contragosto, mas eles cedem à razão. Eles veem que a razão é muito maior do que o lado emocional deles. Então eles compreendem essa realidade e mudam, e começam. Alguns nem chegam a colaborar, mas ficar contrário também não. Mas a grande maioria vai colaborar com a personalidade presente para que as coisas fluam do jeito que precisam. Tem um outro detalhe, posso falar? Pode? Então, tem um outro detalhe muito interessante, é o seguinte: cada um desses fractal nossos do passado fizeram amigos. E muitas vezes não são amigos saudáveis, né? Não se sabe que ele foi lá no passado. E quando ele nos encontra agora, eles vão se associar, vão buscar para nos contrariar no dia de hoje. Por isso que a gente tem que ter uma firmeza muito grande no nosso propósito. E um outro fator muito comum são dores físicas que ele traz para a gente nos dias de hoje, que os médicos de forma alguma conseguem encontrar o motivo daquilo. Então, muitas vezes eles morreram de um acidente fatal, uma coisa desarrumada lá para trás, né, que causou uma dor violenta, enfim, ele desencarnou com aquelas dores. E foi mutilado, uma série de fatores. Hoje a gente tem um corpo perfeito, mas tem umas coisas que não se explicam. Ninguém consegue entender, busca médicos e, enfim, todo tipo de laboratório e não consegue achar a causa, né? Não vai achar, lógico. Então, isso tudo também está nos fractais, está presente aí no nosso dia a dia. Só isso. Eu tive um sonho, parece assim, coisa de me parece que era mais ou menos sobre o fractal. Porque assim, eu estava num lugar, aí tipo, a estrada mexendo com droga. Aí eu peguei, catei um e passei para todo mundo. Você. Aí, né, quando eu descobri, eu passei para outro. Aí esse cara lá comigo, eu disse, não, mas eu não precisava usar. Eu disse, não, mas aquela lá era só comigo, não era todo mundo. Por que você passou? Aí depois, eles prenderam a gente, então os colégios não conseguiam sair do lugar, porque a gente entrava e saía onde queria, né? E naquele momento a gente não conseguiu. Aí eu fiquei pensando, será que parece que eu senti que eu estava participando daquilo. Então parece que não foi um sonho. Então eu pensei, será que eu já passei nas drogas? Tem possibilidade, não tem? Claro que tem. Tem, sim. Eu sei que eu tenho a capivara dele deve ficar feia. Eu sei que eu tenho fractal antigo meu, que foi viciado em droga, em prostituição, entendeu? Já passei por esses caminhos todos. Mas hoje a gente já tem outra postura, outra visão, porque o progresso chega para todos, né? Ele estava falando uma coisa interessante que eu não tinha abordado ainda, né? Os nossos fractais são os nossos maiores inimigos, né? O inimigo de si mesmo. Só que eles associam a outros, não que eles buscam associação, não. É os outros, é o semelhante atrás do semelhante, não é? Nem precisa ostensivamente você buscar uma parceria para atacar um fractal presente, porque eles não têm nem muita consciência disso. É o semelhante atrás do semelhante. Então, se o fractal tem aquela raiva, ele é contrário ao projeto encarnatório da presente consciência, não vai faltar quem vai associar com ele, porque tem a mesma semelhança, tem o mesmo propósito, eles se associam para fazer as mesmas coisas. Então,
o semelhante está sempre junto com o semelhante, não interessa o que vai fazer, é só apontar a cara para um lugar que vai todo mundo. Vamos derrubar um prédio, vamos todo mundo interessado. Aquele que não está interessado vai desviar para o outro lado. Então é desse jeito. Então, os processos de obsessão que ocorrem com qualquer um de nós, que é a doença do século, é a obsessão, são causados praticamente os iniciadores, os fractais. São poucos que não são eles os iniciadores do processo todo. O resto tudo associa com eles para contribuir. Então, vira aquele processo terrível em cima da consciência encarnada que ele classifica como uma obsessão externa. Por isso que a espiritualidade sempre pede, faça a reforma íntima profunda, porque é o único remédio para consertar fractais desviados do processo da luz, é reforma íntima. Sem a reforma íntima não consegue trazer ninguém para o alinhamento, para o eixo e para a luz. Não consegue. Só orientação, sem a proposta da consciência encarnada com a luz, não tem como fazer o processo acontecer. Melhora um pouco, eleva a consciência um pouquinho, mas não resolve o problema. Então, por isso, a necessidade de fazer a reforma íntima profunda, porque quem fizer isso em profundidade, ele não precisa de desobsessão, ele não precisa ser religioso, ele não precisa rezar, não precisa de nada, não precisa de nada. A própria força moral dele vai forçar a todo mundo enxergar a realidade, caminhar na linha certinha. Ninguém consegue fugir da linha, porque a força moral, ela é irresistível, ninguém consegue resistir. Por que eles fazem o que querem com os encarnados agora? Porque os encarnados não estão nem aí para a evolução moral, não preocupa com nada, cheio de defeito moral, cheio de fragilidade. Então, os erros do passado deita e rola, faz o que querem. Agora, muito me admira que muita gente fica querendo saber quem que ele foi no passado. Tem um detalhe também, Wagner, que é o seguinte, ó, tem pessoas que mudam de opinião assim facilmente. Está com um propósito, uma opinião, uma coisa, de repente muda. Aí aquilo não serve mais, de repente muda. O que está acontecendo? Olha os fractais agindo sem a gente perceber. Às vezes a gente está bem, tranquilo e tal, aquela alegria, aquela coisa, de repente vê um troço errado ali, pronto, já mudou a personalidade, você já mudou de opinião, então já não é mais você, já é um fractal tentando agir, e muitas vezes consegue. Por isso que a gente tem que ter um propósito e não sair dele. Então, quando você põe uma coisa na cabeça, ninguém vai tirar. Nem pai, nem mãe, nem nada. Porque a influência vem de todas as formas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, no nosso dia a dia. A gente vê que tem muita gente com desequilíbrio, que é classificado como dupla personalidade, né? Uma hora ele está de um jeito, outra hora ele está de outro. Né? Uma hora ele está mais ou menos, outra hora ele está péssimo, bem nunca, né? Então, mais ou menos e péssimo. Então, aquelas duplas personalidades que muita gente não compreende. Aí, ele chega numa casa espírita, isso é obsessão, é espírito. É espírito que está ali. Realmente, né? Muitas vezes é mesmo. Mas na maioria das vezes, tem personalidade assumindo a frente do projeto encarnatório. Muda a personalidade. Por que muda a personalidade? Porque aquela personalidade do passado era forte, era dominador. E a personalidade do presente não é dominador, ele deixa, né? Deixa assimilar ele. Já teve algum caso que nós tratamos, e até foi antes, no quinta-feira, no menor, e aí foi explicado direitinho, não sei se o senhor vai lembrar, de uma pessoa que sempre exerceu o cargo de chefia. Ele foi rei, depois ele foi comandante de exército, depois ele só ocupava o cargo de chefia. E não era dos melhores chefes. Aí, só tinha qualidade de comando, né? Isso, tinha o poder do comando. E nessa atual encarnação, ele veio como subalterno, ocupar um cargo mais simples, ser comandado, ter chefia. E aí a pessoa não se conformava. E falava que a hora que ele estava quase chegando no cargo de chefia,
alguém sabotava, o amigo mandou fazer magia, ele perdeu o cargo, e aí o chefe virou contra ele. Então sempre assim, ele almejando, ele queria e não era para ser. Aí foi passar toda a informação que era para ele seguir como funcionário comum, fazendo a parte dele. Aí nós passamos, não sei se o senhor lembra desse cara, nós passamos orientação para ele fazer o evangelho, modificar e ir galgando aos poucos, que sim, que se ele tivesse merecimento, ele chegaria nessa também, no cargo de chefia, porém teria que ser muito consciente, porque outrora ele não foi um bom chefe, e que agora ele teria que fazer por merecer. Ele teria que ter uma voz de comando, mas com discernimento e equilíbrio, sim, né? Sim, porque aí até então ele ficava muito nervoso, chateado, pondo a culpa em todo mundo, né? Porque que ele ainda não tinha conseguido ser então, chefe. porque a influência das personalidades dominadoras está presente, porque a consciência encarnada ela é moldada. A consciência encarnada ela é moldada em todas as personalidades. É um pouquinho de cada um tem ali na consciência encarnada. Tudo está ali. Agora, a proposta da consciência encarnada, ela vai estar de início melhor do que a somatória dos outros todos. Por quê? Porque está sendo preparado para um novo projeto. Então, moldou todas as personalidades para formar uma. E, então, ele tem todos os quesitos das outras personalidades, né? Mas ele tem um propósito de progredir, de progresso moral. E se ele consegue ter uma vida com êxito de progresso moral, ele vai incorporar aquele progresso para as outras personalidades. As outras personalidades vai assimilar aquele progresso que a consciência presente está adquirindo. Agora, se ele for uma personalidade fraca, não tiver uma voz de comando forte e se deixar dominar com facilidade, aquilo pode fracassar. E a personalidade mais forte daquele passado, ele vai dominar, ele vai tomar as frentes e vai arrastar muitos fractais também para associar com ele. Fractais, não estou falando obsessor não, outros fractais também, que ele é acostumado a comandar. Suponhamos que eu tivesse sido um rei poderoso no passado, antes de eu ser hipoteticamente um inquisidor, né? Suponhamos que eu tenha sido um rei, eu tinha um império, que eu dominava ferro e fogo, quem mandava era eu tinha poder nas mãos, riqueza, então tudo aquilo eu adquiri por causa da minha personalidade forte. E hoje eu não tenho nada disso, não tenho voz de comando, não tenho riqueza, não tenho poder, não tenho nada, não tenho título de nobreza, não tenho nada. Aquele fractal, suponhamos, daquela época, continua com o mesmo sistema, com o mesmo jeitinho, com o mesmo olhar, com a mesma visão. Ele quer ter um império, ele quer ser rei, ele quer comandar, ele quer ser rico. E não consegue nada disso. Aí imagina a frustração dele ver a gente na pobreza, ganhar o salário mínimo. Imagina só, não concordo com isso nunca na vida. É onde tem muita revolta. Então, e tem muita gente aqui que era da nobreza, hoje não é mais. Agradeço se não estiver interferindo muito na vida de vocês, porque já está recebendo uma força que influencia ele para mudar de opinião. E agora é o momento da gente fazer com que todos caminhem na luz, porque poder, riqueza, nobreza, isso não significa nada para o espírito que está em evolução. Quando ele enxerga, que ele põe o olhar na evolução espiritual, isso fica secundário, isso já não interessa mais. Quando a gente já tem esse olhar, se a gente é rico, se a gente é pobre, não faz diferença nenhuma. Você vai fazer o benefício sendo rico ou sendo pobre, porque você vai enxergar que o valor verdadeiro é o valor da alma, não do corpo, não da vida encarnada. Isso não tem valor nenhum. Então, é a hora da gente começar a trabalhar esses valores morais para trazer o nosso passado para um presente justo, para um presente que vai ter uma vida bem melhor, vai se enquadrar num planeta diferenciado, porque senão não enquadra. E a gente faz esses tratamentos com a grande maioria aqui, os problemas deles praticamente são esses. Você está muda hoje? Hoje estou. Então, aproveitando o gancho, assim, eu desenvolvi um meio para mim perceber as coisas, as personalidades que aproximam da gente. Então, no dia a dia, de repente, eu ficava irritado, assim, do nada.
eu comecei a observar que eu ficava desse jeito, irritado, outra hora estranho, um trem assim, desarrumado a qualquer momento. Aí eu percebi, eu falei, não era eu voltava ao normal. Então eu comecei a perceber e observava, né, que sempre, depois que acontecia, que eu comecei a observar. Eu estava bem atento quanto a isso. Aí eu desenvolvi uma outra técnica para quê? Para mim não deixar acontecer mais. Quer dizer, não vai acontecer, eu vou perceber antes da ação dessa personalidade. E isso me ajudou demais. Então é um jeito, né, da gente estar observando quem é você e quem é o outro você, e não deixar acontecer. Né? Primeiro ele vai se manifestar, né, de alguma forma, com irritação, alguma mudança de comportamento. E depois você percebe ele antes de agir. Aí você já vai começar a contê-lo e colocar ele no caminho, igual o Wagner fez. É a mesma coisa, né? Quando você vai sair, às vezes, você começa a perder chave, começa a aparecer uma opção de coisa para te impedir de ser em um lugar. Aí eu já penso diferente, eu perdi minha chave. Aí eu falei, não, eu tenho outra de cópia, agora eu vou pegar outra que eu vou procurar aquela que eu preciso, porque eu não vou ficar perto. Se eu ficar batendo cabeça com aquela, eu vou ficar procurando enquanto fica atrasado. Então eu já dei outra alternativa. Então já corta aqui, para não vou ficar batendo cabeça, porque é justamente isso que está querendo, te desviar para tentar dar para mim, ficar procurando. Então são coisas que a gente tem que realizar, né? A gente para ter uma encarnação que você consiga atingir todos os objetivos, a gente não pode ser água morna, não. Você tem que saber o que quer. Se Deus quiser vai dar certo. Não, você tem que saber o que quer, você tem que lutar pelo aquilo que você quer, você tem que ter uma visão daquilo que você vai atingir, independente se os outros colaborem ou não, se os outros é a favor ou contra, não interessa. Você é dono da sua vida, você, consciência encarnada, é dona da vida. Só você tem que ter a obrigação de ter força moral e saber o que quer, e lutar por aquilo que você quer, que obsessor nenhum vai te desviar, seja fractal ou seja de outro qualquer. Você tem que saber o que você quer. Até para o mal, eles não escolhem o que quer. Para o bem é a mesma coisa. Não adianta você ficar mansinho, os outros vão te dominar. Vai te dominar. E se você não tiver força moral e não saber o que quer, você vai ser dominado com facilidade. Então a gente tem que ser daqueles teimosos mesmo, né? Então é aqueles espíritos teimosos, perseverantes que vencem na vida. Aqueles que qualquer uma opinião muda ele do caminho, esses aí não conseguem ter uma vitória na vida, não. A gente tem que fazer escolha e saber o que quer, independente. Você ouve todas as opiniões, mas a sua opinião vai prevalecer. Não porque o fulano falou ou porque o ano falou, ou o fulano falou. Quer dizer, meça as opiniões, mas a sua que vai prevalecer. Independente de o outro está certo, o outro está certo, mas você vai enxergar quem está certo, mas a sua opinião vai prevalecer. Antigamente eles falavam, né, Maria vai com as outras, né? Deixar de ser um Maria vai com as outras, porque se você assume quem você realmente é, por isso que eu vivo falando aqui, né? Pra gente se conhecer, entendeu? Se você tem um autoconhecimento grande, importante, você sabe o que é externo. Mesmo sugestões, né? Tanto de um espírito ou até de próprias personalidades do passado. Você percebe que tem algo interferindo no seu eu de agora. Por isso que é importante o autoconhecimento. Quem sou eu? Quem sou eu? O que eu quero? O que eu gosto? E assim, sejamos autênticos e sejamos... como disse ele, teimosos mesmo, não, eu quero isso, né? Eu preciso disso, entendeu? Sem sermos, não é ser agressivo, não é ser intolerante, não é nada disso não. É ser teimoso realmente, mas pro lado positivo, não pro lado negativo, né? Usar esses tipos de sentimento a nosso favor, entendeu? Para sua melhoria.
Por isso, como diz, é a nova, agora estamos entrando na era de Aquário, que é a era do Espírito. Então, a era do Espírito é para que a gente se espiritualize, né? E como que a gente vai fazer isso? Autoconhecimento, reforma íntima, né? Estudando, abrindo a nossa consciência, sabe? Para as coisas que vêm da espiritualidade, saindo fora dessa matriz de controle, entendeu? Isso que é espiritualizar-se. E estamos agora numa era que é muito importante essa junção desses fractais, essa junção dessas personalidades. Muitas pessoas nos procuram, os consulentes, para um tratamento. E uma grande maioria, como o Wagner disse, são fractais, é as personalidades lá de trás, traumas. Às vezes você passou por traumas, como foi falado semana passada, né? Eu dei um exemplo até meu, que eu morri na fogueira e quando era pequena, não chegava perto de uma fogueira, né? A gente tem traumas do passado. Tem gente que não entende por quê. Eu não consigo chegar perto de água, né? Eu não consigo nadar, entendeu? Vai descobrir. Foi lá atrás. Então, isso tem que ser tratado, entendeu? Como que a gente vai tratar? Uma boa reunião, às vezes, de apometria. Por isso, quem trabalha com apometria, a grande maioria aqui dos médicos, é importante estudo, para poder ajudar essa pessoa, para poder ajudar ela a superar isso. Que é importante esse corpo lá de trás, essa personalidade lá de trás, ser tratada, para que essa pessoa passe por cima desse trauma. Porque os traumas não são só dessa reencarnação, são de outras. Por isso que o Wagner tocou num ponto importante. Muitas pessoas desejam saber o que foi, né? Tem gente que faz até regressão. Eu quero saber o que eu fui. Já reparou que ninguém quer ser um mendigo que morava lá na esquina? Todo mundo quer ser uma rainha, né? Mas assim, a grande maioria de nós que estamos reencarnados aqui, mesmo que se foi uma rainha, foi um genocida. Porque senão não estava aqui, né? Se tivesse sido muito santo, não estava reencarnado num planeta prisão como o nosso. Estava num planeta bem melhor. Então, melhor que não saiba, né? Que saiba quem foi só se houver uma necessidade mesmo de saber. Porque muitas vezes vai acontecer uma perturbação. Você está realmente preparado para saber, talvez, que você foi um nazista e que matou milhares de pessoas nos campos de concentração? Vocês vão conseguir? Então, tudo vem para a gente com o tempo. E assim, se você está preparado, você lembra. Eu lembro de várias, ó. Por causa de preparação, né? São coisas que a gente tem que ter uma preparação para saber quem você foi. Porque se está reencarnado aqui, dificilmente vai ser coisa boa. Senão a gente estava numa situação bem melhor, né? Então, hoje a gente vem fazendo um trabalho assim de realmente resgate de fractais, sabe? Vem acoplando eles às pessoas reencarnadas, porque é a ordem do momento também da espiritualidade, o resgate dos fractais, né? Todas as pessoas reunir esses fractais perdidos aí neste passado, porque faz parte da limpeza do planeta também. Acoplar as pessoas ao ser encarnado no momento, os seus fractais lá de trás também, para ser um todo. Isso é importante para os espíritos também. Muitas pessoas têm sentimentos de ausências, de vazios. Muitas vezes é porque as partes estão perdidas também ainda, né? Aquela personalidade está lá, né? Que precisa também ser tratada. Então, faz parte de todo um tratamento. E como o Wagner falou, a gente que trabalha com apometria, nas reuniões de apometria que é mais feito esse tipo de trabalho, esse tipo de tratamento,
de fractais, né? De personalidades do passado. E é um trabalho muito importante para a melhoria da saúde mesmo, física e mental do consulente, da pessoa que está tratando. Porque há muito tempo atrás não tinha conhecimento a respeito das personalidades. Então, tudo que chegava no centro, é uma obsessão, né? Você está com um processo obsessivo. E como disse o Wagner, tratava aquele espírito como se ele fosse uma pessoa à parte, né? Realmente um espírito obsessor. E era a própria pessoa, às vezes, né? Era uma personalidade da própria pessoa. Então, com o passar dos anos, com novos livros, né, novos estudos, a gente foi separando isso, né? E hoje a gente consegue tratar melhor as pessoas através desse conhecimento, né? Tanto que eu já olho e falo, opa, é uma personalidade, né, que está atrapalhando a pessoa, né? Tem algum processo lá de trás. E aí a gente vai, trata, sabe? Então, por isso é importante o estudo de quem está trabalhando com a apometria, dessa linha de trabalho, realmente da apometria, para poder tratar a pessoa como um todo. Não só as consciências externas, né, que são os nossos irmãos que estão interferindo, né? Às vezes não tem consciência externa, é a própria pessoa mesmo, né? Então é muito importante que a gente tenha esse discernimento para poder tratar a pessoa de acordo como precisa, né, Wagner? E esse momento que nós estamos passando é o momento das verdades vir à tona, porque é preciso que todos saibam para poder saber o que fazer. Então, o tratamento de personalidade, de conhecimento dos fractais, estão chegando agora, porque eles, depois dos anos 50 para cá, que veio a apometria para o planeta, né, com o Dr. Zé Lacerda que trouxe esse conhecimento. E a partir daí, este conhecimento começou a vir para que todos pudessem estudar e aprender. Depois do Zé Lacerda, veio um aprimoramento com o J.S. Godin, que trouxe este conceito, essa modalidade de tratamento dentro do campo de apometria. Porque este momento é o momento das verdades vir para todos, vir à tona. Todo mundo tem que ter posse da verdade, conhecer a si mesmo, para que ele saiba o que está fazendo, para que ele saiba como fazer escolhas. Por isso que esses ensinamentos estão gradualmente vindo cada vez mais forte. Nós falamos hoje de fractais, mas ainda tem muito mais coisa para falar de fractais. Nós só falamos uma ponta do iceberg. Nós vamos falar posteriormente mais alguma coisinha a respeito de fractais, porque isso aí é um ensinamento meio complexo, a gente sabe que não é fácil de assimilar. Então é preciso que a gente de vez em quando volta à tona, porque tem mais coisa. A gente só falou o básico de fractais, mas tem mais ainda para ser trazido, e nós não temos tempo para isso. Futuramente nós vamos voltar a abordar o assunto, para que aos pouquinhos todo mundo assimile, todo mundo comece a entender, né? Porque esse é conhecimento que está nas apometria. Quem estuda apometria, esse conhecimento está. É só você não busca se não quiser, porque a apometria é um estudo muito amplo. Você pode buscar de 1000 ramificações que tem ali dentro. E essa é uma ramificação das mais importantes para a gente poder entender, para que você possa verdadeiramente se conhecer, que é o verdadeiro objetivo. Nós estamos aqui agora, se conhecer. Então, para quem estuda verdadeiramente, e começa a se conhecer, começa a compreender. E quando a gente se conhece, a gente vai com muito mais capacidade de ajudar os outros. Porque a gente conhece os outros também, que é o mesmo modelo, é o mesmo formato, é o mesmo sistema, que a gente se conhecendo, a gente sabe lidar com o próximo também, né? E nem todo mundo está pronto para esse conhecimento. Então a gente precisa de ajudar, ensinar, passar para frente, para que outros também busquem, compreendam da maneira que ele for capaz, né? Para que todo mundo tome conta de si mesmo, né? Nós precisamos reger a nossa vida, né? Não deixar para sempre terceirizar, não, porque a grande maioria terceiriza tudo, né? O seu bem e o seu mal, sempre terceiriza tudo. Para você conseguir as coisas boas, você reza para Deus, reza para o santo, reza para ciclano. Para as coisas ruins, você condena fulano, condena ciclano, condena o obsessor.
Não, o negócio é a gente mesmo, não é ninguém fora não. Não adianta você ficar rezando para Deus, para Jesus, não, que sua vida não vai mudar não. É você que tem que mudar. Se você fizer a sua parte, eles te ajudam. Você esperar que eles mudem a sua vida, eles não mudam não. Nós estamos por nossa conta aqui. Viu? Por exemplo, no caso das personalidades, ela é diferente, porque quando é espírita tem ligação com cordão de prata. Fio de prata, fio de ouro. As personalidades não têm essa ligação. Não tem a ligação, mas isso aí é muito difícil de ver, né? Tem que ter uma evidência muito apurada para ver essas coisas, né? Não é fácil. Duas perguntas para reflexão. Primeira pergunta: você conhece você mesmo? Né? Cada um vai responder por si mesmo. E ele já ofereceu então a oportunidade de se conhecer através dos estudos. A segunda pergunta: você ama o que não conhece? Então vamos refletir.